Declaração de líder da bancada do PSB, vereador Eloy Frisso, da tribuna. Uma parte, se possível, vereador. Obrigado pela parte, vereador Eloy. Bem rapidamente, quero destacar o trabalho da Secretaria do Esporte e Lazer, na pessoa do secretário, o Mircadori, que faz um trabalho goleador. Ontem teve o lançamento da meia maratona, quem quiser consultar já o regulamento, além de diversos trabalhos que a Secretaria de Esporte e Lazer com o Cadori vem fazendo na questão do navegar, do conviver, de apoios a grandes eventos. Eu quero destacar e peço para mostrar para o pessoal que está acompanhando em casa, a importância da reabertura do nosso ginásio municipal em Chutão. Já há alguns anos ele interditado, então na próxima sexta-feira agora, às 19 horas, nós teremos a reabertura do Enxutão, com um jogo marcado com o Sub-13 do Bela Futsal e do Top Sports, e logo após, então, um jogo simbólico a nível social da Prefeitura contra a Câmara de Vereadores. Nós temos já o time montado aqui com diversos vereadores, cada um levando 1 quilo de alimento, inclusive quem for assistir é gratuito, apenas leve 1 quilo de alimento. Então, Prefeitura, a Câmara, sexta-feira, está aí com um baita time. Obrigado, vereador Eloy. Obrigado, meu líder, vereador Wagner. Solicitei ao vereador Wagner uma declaração de líder para dividir aqui com os colegas vereadores dois aspectos que marcaram a minha passagem em 2020 na Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. E quero dividir esses dois fatos com o então prefeito Cassina. E o principal, sem dúvida nenhuma, foi o episódio da Covid. Nós, tão logo assumimos, nos deparamos com a epidemia, organizamos a administração, criamos um gabinete de crise, o qual eu coordenava, e tenho muito orgulho de dizer aos colegas vereadores que, entre as cidades de porte médio do Brasil, nós estivemos à frente disparada do ponto de vista do número de óbitos em Caxias do Sul. Muitas cidades aí se vangloriavam, especialmente em razão da politização que aconteceu na discussão da cloroquina ou da ivermectina, que lá estavam fazendo isso e aquilo, mas Caxias, nós, de forma quieta, não precisamos comprar tendas, barracas, fizemos uma parceria muito bonita com os hospitais de Caxias do Sul, especialmente com o Pompeia, especialmente com o Hospital Geral, e não faltou atendimento para ninguém. Eu recordo que no dia 31 de dezembro de 2020, quando saímos da prefeitura, a nossa cidade tinha 309 óbitos de Covid, enquanto outras de mesmo porte ultrapassavam 1.000, 2.000, e assim nós conseguimos, com o apoio de toda a comunidade, dos hospitais, dos laboratórios, das entidades, a Câmara de Indústria e Comércio, Sindicato Patronal Metalúrgico, a Universidade de Caxias do Sul, conseguimos montar uma grande equipe, onde conseguimos introduzir nos hospitais mais de 30 unidades de tratamento intensivo. E aqui eu quero fazer um reparo, sim, não faltou recursos de parte do governo estadual e do governo federal. Esse reconhecimento a gente tem que fazer, porque efetivamente vieram recursos, mas Caxias também gastou uma grande parte do seu orçamento na questão da saúde naquele momento. Várias obras que estavam programadas foram canceladas, para que a gente desse atenção àquilo que era o fundamental, à vida. E procuramos, tanto eu quanto o Cassina, fugir dessa politização, dessa discussão de conteúdo ideológico, se tinha que usar ivermectina, se não tinha que usar cloroquina. O que nós fizemos, simplesmente, pena que os vereadores que referiram esse assunto não se encontram mais, nós dissemos o seguinte: está lá
nas unidades básicas de saúde. Quem quiser e tiver uma receita, vá lá e pegue. Eu, Eloy Frisso, passei Covid 2 vezes. Uma enquanto estava de vice-prefeito e a segunda logo que saí. 27 dias hospitalizados, bati nas portas de São Pedro, né? Bati nas portas de São Pedro lá, São Pedro me disse, não, fica lá por baixo, incomoda mais um pouco lá. E, graças a Deus, estou aqui, firme, né? Firme com a minha saúde, não tive a infelicidade que outros tantos milhares de brasileiros tiveram. Então, ouvia muito a nossa infectologista, a doutora, que nos orientava, e ela dizia assim, qual é o melhor tratamento? O tratamento é o tratamento normal, antibiótico na veia, né? É isso que garantiu a vida de um grande número de pessoas, e a minha, inclusive. Então, faço esse reparo aqui, saudando o nosso ex-prefeito Cassina, né, pelo grande trabalho que realizamos naquele momento, e as equipes da nossa Secretaria da Saúde, que possibilitaram a gente superar esse impasse, e, por mais que alguns discordem, eu só consegui ser vacinado, eu vejo que em fevereiro, foi quando eu tive a segunda Covid, eu só consegui ser vacinado mesmo já tendo mais de 65 anos naquela oportunidade, em maio de 2021. Tá? Então, essa discussão das vacinas, eu acho que em um outro momento a gente tem que retomar e fazer o possível para não transformar isso numa disputa eleitoral, mas numa questão de saúde pública. E a outra questão que eu gostaria muito de referir, e aqui eu confesso a vocês que me sinto muito orgulhoso de ter sido, sem modéstia, fundamental do ponto de vista de quando foi rompido o contrato com o IGH na UPA Zona Norte, nós tivemos a coragem de contratar a Universidade de Caxias do Sul. E agora, lamentavelmente, depois de 5 anos, a Universidade de Caxias do Sul, que administra com tanta excelência o nosso Hospital Geral e administrou também com muita excelência a UPA Zona Norte, com índices de aprovação de mais de 90% de parte da população. Sempre tem problema quando se trata na questão de saúde, mas a comparação entre o trabalho prestado pela nossa universidade na UPA Zona Norte e o instituto que prestava serviço aqui na UPA Central vai léguas de distância. E, lamentavelmente, a decisão judicial, houve uma ação do Ministério Público Federal contestando o convênio que havíamos feito com a Universidade de Caxias do Sul. E hoje está aqui o acórdão, dando ganho de causa para a Prefeitura Municipal. E eu me permito ler só o final, então, até por conta do tempo, do final do acórdão, que deu ganho de causa para a nossa Prefeitura. Vistos e relatados esses autos em que são partes acima indicadas, a Igreja 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento ao apelo nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. E aqui está a ementa, né? A ementa com relação à ação civil pública, convênio da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul e Fundação Universidade de Caxias do Sul. Diferenças de institutos, do contrato administrativo dos convênios, legalidade desses, fiscalização pelo TCU, provimento do apelo. E, com pesar, vi a nota da FUX, onde diz que nesses 5 anos foram prestadas 56 mil horas de estágio para os nossos alunos da Universidade de Caxias do Sul, ali na UPA Zona Norte. 3.869 alunos da nossa universidade, cursos de medicina, enfermagem, assistência social e outros cursos vinculados à área da saúde, enfermagem, passaram lá atendendo a nossa população e formando profissionais para a nossa cidade. Então, fica aqui esse registro da minha felicidade de 2 dos principais assuntos que tratamos naquele ano,
e que estivemos à frente da prefeitura de termos feito o correto, de termos feito certo. E torcer, eu ainda não tenho estudo completo se com as alterações na lei de licitações é possível a universidade manter convênios ainda com o município, provavelmente seja, e, vereadora Daiane, por exemplo, nas nossas UBS, que estão, às vezes, com mau atendimento. É possível, quem sabe, a universidade fazermos convênios e, lamentavelmente, agora, no dia 31, a Universidade de Caxias do Sul encerra o atendimento aqui na UPA Central e assume um novo instituto. Vocês podem ter certeza, não quero ser pitonisa e concluo. Vai ter problemas com esse novo instituto que também está assumindo. Porque a forma como eles se organizam é na busca do lucro, o que não era o caso da nossa universidade. Muito obrigado aos colegas vereadores, é o meu líder, pela cedência do seu tempo.